E aí, pessoal, preparados para mais um mergulho profundo? Hoje a gente vai se aventurar no mundo da hipnose, especificamente numa técnica que, para dizer o mínimo, é bem intrigante: a boneca de pano. Bom, boneca de pano, que nome curioso. Fala mais, o que é essa técnica? Então, pelo que eu andei pesquisando, a boneca de pano é uma técnica que leva a pessoa a um estado de relaxamento tão profundo que ela fica, completamente mole, sem resistência, como uma boneca de pano. Interessante. Mas como é que funciona isso na prática? O hipnotizador, fala durma e aí a pessoa vira uma boneca? Que nada, é bem mais complexo que isso. Tem toda uma preparação, uma indução para levar a pessoa a esse estado de bonequinho. Entendi. Então me explica melhor esse passo a passo. Como é que o hipnotizador faz para chegar nesse nível de relaxamento? Pelo que eu vi, a linguagem é fundamental. O hipnotizador usa frases e imagens que evocam essa sensação de relaxamento, de entrega, de moleza. Tipo, quais frases? Me dá uns exemplos. Imagina só, ele falando com uma voz suave, tranquila, afundando cada vez mais fundo, relaxado, solto e mole. Caramba, só de ouvir já tô me sentindo mais relaxado. E aí a pessoa vai, desligando aos poucos. É mais ou menos isso. O hipnotizador vai guiando a pessoa por um processo de relaxamento progressivo, começando pelos membros, depois o tronco, os braços, até chegar na cabeça. Faz sentido. É como se ele fosse desligando o corpo da pessoa parte por parte, né? Exatamente. E aí que entra a parte da boneca na história. O hipnotizador pode sugerir, por exemplo, que a pessoa imagine suas mãos e pés como se fossem de uma boneca, sem articulação individual, sabe? Que doideira. Tudo molinho, sem controle. É isso aí. E essa sensação se espalha por todo o corpo, as costas, os ombros, o pescoço, tudo relaxando e afundando na superfície. Mas e a cabeça? A pessoa fica, com a cara parada, sem expressão. Sim, a visualização também se estende ao rosto. A pessoa é deduzida a manter uma expressão neutra, cara de boneca, sem demonstrar nenhuma emoção. Nossa, que bizarro. Mas me diz uma coisa. Nesse estado, a pessoa ainda está consciente. Ela lembra do que aconteceu depois? Boa pergunta. A mente consciente dá uma desligada, mas o subconsciente continua ativo, captando as sugestões do hipnotizador. É tipo sonambulismo. A pessoa tá ali, mas não tá. Mais ou menos isso. E uma das provas de que o subconsciente está ligado é que a pessoa continua piscando, mesmo em transe profundo. Caramba, que loucura. Mas então, se a mente consciente tá off, o que acontece com a pessoa nesse estado de boneca? Aí que a interação fica interessante. A pessoa fica completamente sem resistência, permitindo que o hipnotizador manipule seus membros e postura, como se estivesse mexendo numa boneca de pano de verdade. Sério, levantar o braço da pessoa, virar a cabeça. Isso mesmo. Mas é claro, sempre com muito cuidado e respeito, né? Afinal, a gente tá falando de um ser humano, não de um brinquedo. Sem dúvida. Imagina só, tentar vestir ou despir a pessoa nesse estado. Ia ser um desastre. Melhor não arriscar, né? Mas enfim, a boneca de pano parece ser uma técnica bem poderosa, com várias implicações, tanto positivas quanto, digamos, delicadas. Verdade? E por falar em delicadas, eu li que essa técnica tem uma variação, digamos, mais picante, chamada boneca sexual. Já ouviu falar? Já. E é sobre isso que a gente vai conversar no próximo bloco. Fiquem ligados. Então, voltando à nossa boneca, lembra que a gente tá falando da boneca sexual. Sim. Tô curioso para saber como essa variação funciona, na prática. Como que o hipnotizador usa a técnica para, fins, digamos, mais sensuais. Bom, a base da técnica é a mesma. Relaxamento profundo, a pessoa totalmente entrega, como se fosse uma boneca de pano, sabe? Aí o hipnotizador vai introduzindo sugestões com conotação sexual, conduzindo a pessoa para um estado mental que permita a experiência sexual. Entendi. Mas e a questão do consentimento? Afinal, a pessoa tá em transe, né? Super relaxada, vulnerável. Com certeza, essa é a questão mais importante. Antes de mais nada, tem que ter um diálogo aberto, sincero. A pessoa precisa estar ciente de todos os passos, dos limites, do que pode acontecer durante a sessão. Só assim ela pode dar o consentimento de forma, consciente e informada, sabe? Então é como se fosse um contrato, né? Tudo bem explicadinho pra evitar qualquer problema depois. Exatamente. Tudo às claras pra não ter nenhuma dúvida. E o consentimento não é só no começo, não. Ele precisa ser contínuo. A pessoa pode, a qualquer momento, interromper a sessão caso se sinta desconfortável ou insegura. Certo. Então, mesmo em transe, a pessoa tem um poder de dizer não ou para, né? Com certeza. A hipnose não é mágica, não tira o livre-arbítrio de ninguém. O hipnotizador tem que respeitar isso acima de tudo. E a pessoa tem que se sentir totalmente à vontade. Mas me fala uma coisa, como saber se o hipnotizador é confiável? Tem algum tipo de certificação, sei lá? Infelizmente, não existe um selo de qualidade universal, né? Mas tem algumas dicas que podem te ajudar a escolher um bom profissional. Tipo o quê? Primeiro,
procure indicações, veja o que as pessoas que já passaram pela experiência têm a dizer. Segundo, pesquise sobre o profissional, veja a formação dele, experiência, reputação. Faz sentido. É como escolher um médico, né? A gente quer alguém que realmente saiba o que está fazendo e que nos passe confiança. Exato. E não tenha medo de perguntar, tirar todas as suas dúvidas antes da sessão. Um bom profissional vai te explicar tudo com clareza e, com certeza, paciência. E no caso da boneca sexual, essa responsabilidade do hipnotizador é ainda maior. Afinal, a gente está falando de uma área muito íntima e delicada. A ética e o respeito são fundamentais em qualquer tipo de hipnose. Mas quando envolve sexualidade, a responsabilidade, como posso dizer, se multiplica, é preciso ter muito cuidado, muita sensibilidade. É um campo minado. Um passo em falso pode gerar consequências sérias. Sim, concordo. Por isso a escolha do profissional é tão importante. A pessoa precisa se sentir totalmente segura, à vontade para se entregar à experiência. Me diz uma coisa, em que estado a pessoa fica durante a boneca de pano? Ela, tem consciência do que está acontecendo. Olha, a profundidade do transe varia muito de pessoa para pessoa e também da técnica utilizada. Algumas pessoas podem ficar mais ligadas ao ambiente, mesmo em transe profundo. Então, mesmo relaxada, o subconsciente está ativo, processando as informações. A pessoa continua piscando, mesmo sem perceber. É como se o corpo estivesse em modo automático, enquanto a mente está em outro lugar. Exatamente. E essa desconexão entre corpo e mente é uma das coisas mais fascinantes e, ao mesmo tempo, controversas da hipnose. Porque, por um lado, a pessoa atinge um estado de relaxamento profundo, um bem-estar. Mas, por outro, essa vulnerabilidade, se a técnica não for usada com ética, abre espaço para abusos. É verdade. Por isso, procurar um profissional qualificado, com boas referências, que te passe confiança, é fundamental. E, claro, se informar sobre a técnica. Conhecimento é poder. Exato. A hipnose pode ser uma ferramenta poderosa para autoconhecimento, relaxamento, superação de traumas, até fins terapêuticos. Mas como qualquer ferramenta, precisa ser usada com responsabilidade. E para quem está nos ouvindo e ficou curioso para saber mais, a gente indica o trabalho do Giovanni Pomini, que é um grande especialista no assunto aqui no Brasil. Ele oferece cursos, workshops presenciais e online para quem quer se aprofundar nesse mundo da hipnose de forma segura e ética. E para a gente continuar esse mergulho na boneca de pano, o que mais a gente pode descobrir sobre as técnicas? Acho que a gente já explorou bastante a boneca de pano, né? Desde o relaxamento profundo, a questão da boneca sexual, a importância do consentimento e da ética. Verdade. Mas para finalizar, fica a reflexão. Qual o papel da hipnose na nossa sociedade? Quais os seus limites e potencialidades? É um debate que vale a pena ter, com cuidado, respeito e mente aberta. Afinal, a hipnose nos convida a explorar os mistérios da mente humana, um universo de possibilidades. E a gente te convida a continuar explorando esse universo com a gente. Sabe, pensando bem, ainda tem um ponto que a gente não explorou sobre a boneca de pano. Se a pessoa está em transe tão relaxada, será que ela tem noção do que está rolando ao redor? Verdade. É como se ela estivesse presente fisicamente, mas a mente, viajando. É tipo isso. A profundidade do transe varia de pessoa para pessoa, né? E da técnica também. Mas, em geral, a mente consciente meio que se desliga enquanto o subconsciente assume o controle. Então, mesmo em transe profundo, a pessoa ainda capta informações, mas de um jeito diferente, né? Isso. É como se ela estivesse no piloto automático. E essa desconexão entre o corpo e a mente consciente, essa é uma das coisas mais fascinantes da hipnose, sabe? É como se a gente abrisse uma porta pro nosso inconsciente, um mundo de possibilidades. Que legal, mas e se a pessoa nesse estado acaba revelando segredos, coisas que ela jamais contaria conscientemente? Muita gente tem essa dúvida, mas a hipnose não é um soro da verdade, como a gente vê nos filmes, sabe? A pessoa em transe mantém sua individualidade, seus valores, seus limites. Ufa, menos mal. Um bom hipnotizador jamais vai te forçar a fazer ou dizer algo que você não quer. A ética é a base de tudo. Verdade. Mas ainda assim é um pouco assustador pensar que a gente pode acessar partes da nossa mente que a gente nem conhece, né? Pois é, a mente humana é um mistério. E a hipnose nos dá a chance de explorar esse mistério de forma segura, consciente, desde que a gente procure um profissional qualificado. E pra gente finalizar esse papo sobre a boneca de pano, fica a pergunta. O que te fascina na hipnose? O que te impede de se aventurar nesse universo? A hipnose nos faz questionar tudo que a gente acha que sabe sobre a mente, né? É um campo de infinitas possibilidades. É isso aí. Até mais!